Salve, salve, amigos do nosso canal Varal. O meu muito obrigado por você estar de novo conosco, compartilhando, curtindo e dando um like para nós, um positivo. E a gente vai estar aqui mais uma vez apresentando uma situação, um fato inusitado que está lá dentro da Bíblia. Está lá dentro da Bíblia. É o caso de Jefté. O sacrifício que Jefté prometeu, e agora nós vamos saber se ele cumpriu, conforme está nas Escrituras. Nós vimos algumas situações dentro da palavra de Deus que nos coloca numa situação bem diferente. É o caso aqui do nosso querido Abraão, né? Abraão foi uma pessoa que foi para o sacrifício. Então vamos começar Abraão e depois nós vamos entrar no caso de Jefté, porque é diferente a situação. Uma foi Deus que prometeu diretamente a Abraão. A outra situação foi uma promessa de Jefté a Deus. Então vamos ver as diferenças, né? Vamos conhecer aqui as histórias, né? As histórias são diferentes, porém marca como sacrifício. Sim, lá em Gênesis 22, Deus pediu para Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, o seu único filho, como um holocausto numa montanha. E o que aconteceu? Abraão prepara tudo para o sacrifício, mas um anjo do Senhor o impede e um carneiro é oferecido em seu lugar. Apareceu um carneiro naquele momento. Então tinha três coisas que estavam como aspecto ali: a lenha, o fogo e o cutelo, que simbolizam a fé de Abraão e o sacrifício que ele estava disposto a fazer por Deus. A lenha, ela representa o sacrifício. O fogo representa a presença da glória de Deus. E o cutelo representa a vontade de Abraão de obedecer a Deus, mesmo que significasse sacrificar seu filho amado, seu filho a qual ele tinha muito amor. No caso de Abraão, foi de espontânea vontade, ao contrário do caso de Jefté. Lenha. A lenha é o combustível que alimenta o fogo. E nesse contexto, se a gente for analisar, representa o sacrifício que Abraão estava disposto a oferecer a Deus, que no caso era o próprio Isaque. Não é verdade? O que era o fogo no caso? O fogo no contexto bíblico simboliza a presença e a glória de Deus, assim como a sua manifestação e o grande poder que o Senhor tem. Já o cutelo é a faca que Abraão segurava e representa a sua decisão firme de obedecer a Deus, mesmo que isso significasse a morte de seu filho, mostrando a sua fé, que era inabalável. Em resumo, a cena de Abraão, Isaque, a lenha, o fogo e o cutelo ilustra a fé de Abraão e o seu compromisso incondicional com Deus, mesmo que isso envolva o sacrifício doloroso que ele tinha que passar. Mas aqui tem outro fato semelhante, e semelhante não é igual. Pode ser parecido, mas não é igual. Mais uma vez, os israelitas pararam de adorar a Deus e foram adorar deuses falsos, deuses criados pelos próprios homens. Mas esses deuses falsos não ajudaram os israelitas quando os amonitas vieram lutar contra eles. Por muitos anos, os israelitas só deram mal, só não davam certo, perdiam batalhas. Os amonitas
era um povo considerado e que habitava na região de Amon, a leste do rio Jordão, e descendiam de Ben-Ami, filho de Ló, com sua filha mais nova. Eles eram conhecidos por sua relação conflituosa que eles existiam contra os israelitas e por serem considerados um povo cruel e guerreiro, muitos lutadores. Eles habitavam ali a região de Amon, com a cidade de Rabá, que é a atual Amã hoje, capital da Jordânia. Tinha eles ali como a sua capital, o seu ponto de localização. Mas um dia eles disseram, os israelitas: Deus, o que a gente fez de errado, por favor, ajude-nos. Então, os israelitas destruíram todas aquelas imagens de deuses falsos que eles fabricaram, criaram e voltaram a adorar a Deus. Por isso, o Senhor voltou a ajudá-los para ganhar a guerra contra os amonitas. O povo escolheu um líder, um guerreiro chamado Jefité. Ele era filho de uma mulher canaanita, prostituta, e tinha ido viver em Tobi, a leste de Gileade, onde se juntou a homens levianos, mundanos. Então agora eu vou repetir. Na Bíblia, a mãe de Jefité era uma prostituta. E seu pai, como disse, era Gileade, um homem influente, rico naquela região. Jefité foi expulso da casa do pai pelos seus irmãos, devido que a sua origem, ou seja, ele era filho de uma prostituta. Por causa disso, vou repetir, ele foi rejeitado pelos filhos legítimos de Gileade e expulso de sua casa. Ele acabou vivendo em uma terra distante e foi abandonado, a família não quis, ele se afastou, onde se tornou líder de um grupo de guerreiros. Mais tarde, Jefité se tornou um líder militar, um juiz em Israel. Olha só como mudam as situações. Como Jefité foi expulso do seu povo, foi humilhado e rejeitado, mas quando adveio a guerra com os amonitas, o seu povo lembrou dele e foram buscá-lo. Sim, Jefité foi expulso de casa pelos seus meio-irmãos, após o pai deles, Gileade, falecer. A história de Jefité, conforme relatada em Juízes 11, narra que após o falecimento de Gileade, os filhos da sua esposa o haviam expulsado, alegando que ele não tinha direito a nada, a herança, a nada, porque ele era filho de uma prostituta. Então Jefité foi e lutou contra os inimigos e os venceu. A história de Jefité e do seu sacrifício, eu fiz essa comparação com Abrão, ou consagração da filha, é contada no livro de Juízes. Jefité fez um voto a Deus de que, se concedesse a vitória na batalha contra os amonitas, entregaria a primeira pessoa que lhe saísse ao encontro em holocausto quando ele chegasse em sua casa. Mas quando ele regressou à sua casa, foi sua filha que saiu no primeiro encontro. E Jefité, sentindo-se angustiado pelo seu voto, teve que cumprir o mesmo. Tinha que sacrificar a própria filha. Nós vamos aos detalhes da história. O voto Jefité fez. Jefité fez o voto antes da batalha, prometendo esse sacrifício a Deus, se este o ajudasse a vencer os amonitas.
Aí o que aconteceu em decorrência disso? A vitória. Jefté liderou o exército de Israel e obteve uma grande vitória sobre os amonitas, cumprindo assim o pedido dos seus compatriotas. Ele já tinha esse compromisso com Deus, ele já tinha feito essa promessa. O regresso à sua casa, ao regressar à casa, a sua filha, que era a única filha que ele tinha, foi a primeira a saudá-lo, tocando tamborim e dançando de alegria. A primeira pessoa que foi cumprimentar ele foi a filha. Mas aí vem o cumprimento do voto. Jefté, ao ver a sua filha, ficou muito angustiado, pois sabia que tinha feito um voto e tinha que cumprir aquele voto diante do Senhor. A pedido da filha. A filha, com sabedoria e coragem, pediu ao pai para o quê? Para que antes do cumprimento deste voto, lhe desse 2 meses para ir aos montes chorar a sua virgindade com as suas companheiras, com as suas amigas, antes de se entregar ao sacrifício. Ela sabia que ela ia morrer. O sacrifício ou consagração, Jefté cumpriu o voto, entregando a sua filha em sacrifício, ou, segundo alguns, em consagração a Deus. Dentro desse legado, dessa constatação, a história da filha de Jefté e do seu sacrifício ou consagração, conforme eu falei, ficou registrada na Bíblia. E é a lembrança da importância de refletir antes de fazer um voto. Cuidado quando você vai fazer um voto. Preste atenção, você tem que cumprir. Algumas interpretações do texto têm algumas versões e mudanças. O sacrifício, algumas interpretações, sugerem que Jefté realmente matou a filha, cumprindo o seu voto. A consagração. Outras interpretações de estudiosos defendem que Jefté não matou a filha, mas sim que a consagrou a Deus, tornando-a uma mulher virgem que nunca se casou e não teve filhos, como explica algumas versões na história. Qual que é o significado cultural disso tudo? É importante notar que no tempo de Jefté, os sacrifícios humanos eram comuns na época, eram verdadeiramente que tinham que ser cumpridas ali naquela região, como afirma a própria Bíblia. No entanto, a Bíblia não aprova o sacrifício humano. Isso é uma realidade, é um teste. E a história de Jefté pode ser interpretada como um alerta para não fazer votos precipitosos ou que possam levar a atos de violência. E isso mesmo que eu estou falando. Em resumo, a história de Jefté e da sua filha é um exemplo de como a nossa precipitação em alguns casos e a falta de reflexão podem levar a decisões difíceis e trágicas. E também um lembrete da importância de questionar os nossos votos. E que eles podem, presta atenção, significar. Qual que é o significado do voto que você está fazendo? Em conclusão, então, Jefté não prometeu matar a sua filha, mas a dedicou ao serviço de Deus, o que envolveu aquele desafio notável da sua virgindade, que se tornou uma coisa perpétua. É o que diz o versículo 39, que ele levou a cabo o seu voto, mas não adiciona, e ela morreu. Não adiciona isso. Ao invés disso, diz que ela jamais foi possuída por qualquer varão. É uma grande realidade. A filha de Jefté, em vez de ser queimada, serviu no tabernáculo pelo resto da vida. Ela concordou em não se casar e dedicou sua vida
a serviço do Senhor, a serviço de Deus, cumprindo o voto do seu pai. Essa história é vista como um exemplo de fé e de obediência, tanto para Jefté quanto para a sua filha. Assim sendo, essa história tem uma versão semelhante à de Abraão. A visão da sua filha, que ele amava muito, e a lembrança do seu povo causaram-lhe um profundo sofrimento. Ele se sentiu dividido entre o amor pela sua filha, e a necessidade de cumprir seu voto a Deus. Então vemos aí a diferença com Abraão. Deus pediu a Abraão e Jefté, ofereceu a filha. Então cuidado ao prometer algo a Deus. A Bíblia aconselha você a ter cuidado ao fazer promessas a Deus, incentivando a cumpri-las prontamente e evitar promessas precipitadas. A ideia central é que Deus não se agrada de quem não cumpre o que lhe foi prometido, aquilo que você prometeu. O que é melhor? Não prometer nada do que prometer e não cumprir. Assim, essas histórias com as suas versões diferentes. Lá em Eclesiastes 5, no versículo 4 a 6, está escrito: esse trecho destaca a importância de cumprir as promessas feitas a Deus. Você pediu, você tem que cumprir. Alertando que ele não se agrada de quem as ignora. E recomenda do que se é feita uma promessa, ela seja cumprida prontamente. Portanto, não há escapatória. Você prometeu a Deus. O zelo por Deus em relação a promessas significa ter um fervor e dedicação na honra e cumprimento das promessas feitas a Ele, seja por devoção pessoal ou por compromisso religiosos. É um empenho em cumprir o que foi, presta atenção, é um empenho em cumprir o que foi prometido, demonstrando amor e respeito pela presença divina. Então, amigos, vamos prometer e cumprir, porque as promessas de Deus podem ser diferentes, de diferentes naturezas, como doações, ofertas de tempo, dinheiro, talentos, etc. E assim a gente vai vendo que existem algumas ações como peregrinação, oração, jejum, entre outros casos. Mudanças de vida, mudanças de hábito, como o abandono de vícios, etc. Tudo isso está descrito. Nós temos que ter o zelo e fé. O zelo nas promessas é um indicador de fé forte numa relação íntima com Deus. Mostrando o quê? Que a pessoa confia em suas promessas, presta atenção, e em seu cuidado em cumpri-las. Nós devemos ter esse cuidado. Assim sendo, as diferenças entre o que Abraão foi um pedido do Senhor. Abraão foi o Senhor que pediu. Como prova, ele pediu o seu filho Isaque. Jefté, ele falou: se eu vencer essa batalha, a primeira pessoa que for me receber quando eu chegar no meu lar, na minha casa, eu comprometo ela diante de ti, Senhor, com sacrifício. E assim, ele se viu numa situação muito complicada. E olha que ele era uma pessoa de cumprimento de palavra, porque quando ele foi para a guerra contra os amonitas, ele sabia que ele ia vencer, porque o Senhor já havia lhe prometido. Assim sendo, essa história tem dois contextos. A situação de Abraão e a situação de Jefté, que são completamente análogas. Conforme você pode ver, as situações são diferentes. Você prometeu, você tem que cumprir. Você prometeu, você tem que fazer o cumprimento da sua palavra. Porque Deus não gosta de homens sem palavra.
É assim que aconteceu entre Jefité e Abrão. São dois parâmetros, um longe do outro. Assim sendo, meus amigos, irmãos, queridos, eu digo para vocês para prestar atenção nos seus atos. Preste atenção no que você promete. Preste atenção no que você pode cumprir, que é muito importante. Assim sendo, eu agradeço a você por mais esse vídeo. Estamos chegando a 170 vídeos, o que é muito importante para o canal. É muito importante a gente levantar, vir aqui, ligar todos os aparelhos, colocar tudo e fazer essa gravação para te oferecer uma palavra de conforto um pouco mais sobre a Bíblia. Eu agradeço a sua participação e digo para você o meu muito obrigado por você me acompanhar até o fim. Curte, compartilhe e dê um like para nós, para que a gente possa cada vez mais estar crescendo por você, não é por mim. O que eu faço aqui não é para mim. O que eu faço aqui é voltado não é uma promessa que eu prometi a Deus, mas uma boa vontade que eu tenho para com Deus. Muito obrigado por você ter nos acompanhado.